dificilmente vai se eleger no segundo turno. Você já imaginou você ser interrogado pelo Malafaia? E aí você não sabe se ela é uma mau caráter. Então há que quebrar o teto dos gastos, sim. Esse é o desastre de Paulo Guedes. É muito menor do que aquilo que nos une. Ela vai reconhecer que o Moro era o boneco de barro. Olá, boa tarde, amigas e amigos da TV 247. Começando aqui hoje um encontro épico, famoso encontro de titãs com Pepe Escobar e Elias Jabbour, para debater a ascensão do Império do Meio da China. Hoje, numa live que eu reservei 3 horas. O Pepe sempre pede 2, mas eu tenho uma lambuja hoje aqui. Então, boa tarde, Pepe, direto da Tailândia. Que horas são aí? Boa tarde. Aqui fala o oficial Bela Lugosi, 00:02. Bela Lugosi is dead, exatamente. Não, Bela Lugosi is alive. Bela Lugosi is alive. E aí, Elias, tudo bem com você? Tudo bem, como sempre, com inveja do Pepe, né? Cada vez que eu olho esse quarto do Pepe de hotel, eu falo, porra, esse mundo é muito injusto, né? É porque você mas não um dia nos conheceu... encontraremos em algum beco de Hong Kong, com certeza, conforme combinado, né? O mais engraçado, Elias, que o hotel é vazio durante a semana. Eu sou praticamente o único residente e o hotel inteiro cuida de mim. É sensacional. Olha isso. Você não conheceu o Spa, Elias. Deixa eu agradecer aqui. Você não viu o Spa aqui ainda. É um negócio absurdo. Deixa eu agradecer aqui a Patrícia Castro e o José Souto Maior, 2 novos assinantes. Muita gente dizendo aqui, olha, que o programa promete. O Eduardo está dizendo, muito bom, Pepe e Elias juntos, o dia promete aqui. Gente, é o seguinte, deixa eu já fazer um aviso, até pedir para o Elias explicar melhor. O Elias está lançando com o Paulo Gala um curso chamado O Milagre da China, que é um curso que tem desconto para as pessoas que são da TV 247, tem até aqui um código, cupom de desconto. Mas explica melhor o que é o curso antes da gente começar a falar sobre essa live, Elias. Então, obrigado pelo espaço para falar do curso. Então, esse curso são 45 aulas de 30 minutos, de 20 a 30 minutos cada uma, sendo que nessa terceira turma, que já estamos na terceira, vai ter aulas sobre Hong Kong, sobre Vietnã, sobre Laos e sobre Coreia Popular, ou seja, tem aulas a mais em relação às turmas anteriores, né? No caso dessa turma, vai ter aulas a mais falando de Vietnã e Laos, que são os 2 outros casos de socialismo de mercado na Ásia. E para quem comprar o curso hoje, aqui tem um brinde que a gente está oferecendo, já havia conversado com o Leonardo antes, o meu e-book, do meu livro, que é o livro mais vendido, ainda bem, da editora Anita Garibaldi no último ano, e no último mês também, evidente, quase a mesma coisa, uma redundância. É o livro China, Desenvolvimento e Socialismo, 7 décadas depois. Vai estar um link para quem quiser comprar o curso na tela, e quem comprar o curso aqui por esse link vai ter o brinde, que é esse meu e-book, desse livro, que está tendo um impacto razoável no Brasil, né? Nem eu imaginava que ia ter esse impacto, né? E mais tarde, só para dar um toque, eu vou estar com o Eduardo Costa Pinto no Diário da Crise, no programa dele, no YouTube do Instituto de Economia da UFRJ. Vamos trocar uma ideia sobre o Brasil. Será outro encontro épico, com certeza. Obrigado. Muito bom. Vamos lá. A gente fala depois, mais adiante, sobre o curso. O Adalberto está dizendo, boa tarde, Pepe, Elias, aula de geopolítica. Pepe, hoje teve um anúncio sobre a China, só para situar um pouco, tem vários links que você mandou, de que a China tem previsão de crescimento de 6% neste ano, né? Ou seja, deve crescer muito acima da economia mundial, mais uma vez, caminhando para se tornar brevemente a maior economia do mundo, não só na paridade do poder de compra, mas também como em números absolutos, né? Queria que você falasse, quer dizer, um quadro geral de como que você está vendo a questão do crescimento econômico na China. Vou deixar você e o Elias na tela, mas vou estar aqui na escuta e vou estar voltando para fazer umas ponderações aqui eventuais. E, Elias, você vai interrompendo, botando questões aí ao longo da transmissão. Pepe, vamos lá, vamos começar. Dá uma pequena introdução e eu estou aqui, a gente vai fazendo os cortes aqui quando necessário. Vamos lá. Bom, é muito mais sério a história. O que aconteceu hoje em Pequim é extremamente sério, não só para
a realidade socioeconômica, geopolítica e geoeconômica da China nos próximos meses, no ano, mas pelo plano quinquenal que vai até 2025 e todas as repercussões que isso vai gerar, não só na Ásia inteira, como no Ocidente. Eu estou desde as 8 da manhã, hoje, eu passei o dia inteiro em Pequim. Claro, a gente não pode estar lá por razões óbvias, viagem impossível, etc. e tal. Eu cobri as 2 sessões, Lianhui, em Mandarin, na minha horrível pronúncia. Lianhui, a mim, significa 2 sessões. São as sessões anuais com a Assembleia do Povo, o Congresso Nacional do Povo, e o principal corpo consultativo chinês, onde o primeiro-ministro Li Keqiang apresenta o report de trabalho dele para o ano corrente, o ano 2021. É o que ele fez hoje de manhã cedo. Ele delineou os pontos principais do work report, do report de trabalho, que é uma coisa que eles vêm discutindo há meses e que já tinha sido desenhado e delineado no plenum do Partido Comunista no fim de outubro. Na época, eu não sei se vocês vão lembrar, mas na época foi super importante porque esse plenum foi alguns dias antes da eleição americana. E é onde ficou mais ou menos delineado o que iria conter esse próximo plano quinquenal, 2021-2025. Eles lançaram ideias para algo que eles chamam de Visão 2035, o que é um negócio absolutamente extraordinário. Não só... E aí, Elias, por favor, você intervenha quando você quiser. Não só eles elaboraram um plano quinquenal, o 2021 e 2025, mas, na verdade, eles estão pensando 3 planos quinquenais em sequência até 2035, o que vai envolver especialmente esse drive, velocidade supersônica em tecnologias de ponta, inteligência artificial, pesquisa cibernética em underground, cyberspace, interestelar, tudo. A história dos semicondutores, como eles vão lidar com o problema gravíssimo que a administração Trump colocou para os chineses de abastecimento de semicondutores, fundamentalmente, não só aqueles que abastecem normalmente, por exemplo, os smartphones do mundo inteiro, mas os mais reduzidos ainda, de 5mn, 3mn, e a China ainda não tem capacidade de produzi-los, mas vai ter logo, e isso é uma coisa que a gente vai discutir também. Então, tudo isso que aconteceu hoje de manhã em Pequim foi fundamental. A manchete do dia, na verdade, não é muito importante. E eles mesmos não deram muita importância. Crescimento de PIB é algo muito aleatório, é muito vago. Eles delimitaram mais ou menos... para 2021, o nosso PIB vai crescer acima de 6%. O que pode ser 6, 7, 8, 9, já tem projeções, tem algumas projeções de bancos em Hong Kong, por exemplo, até 10% até o final do ano. Não importa. O que importa é que a China já voltou a crescer no ano passado. Quando eles mais ou menos conseguiram conter Covid-19, eles voltaram a crescer no terceiro trimestre e no 4º trimestre do ano passado. Eles cresceram o ano passado 2,3, 4 ou 5% já, no meio de uma pandemia. É um negócio absolutamente extraordinário. E esse ano vai ser no mínimo 6%. Por exemplo, o FMI, há alguns dias atrás, a projeção do FMI é 8,1%. Então pode ser qualquer coisa entre 6, 8, até um pouco mais, mas o que significa a história principal é que o trem-bala saiu da estação de novo e está voando. Que é isso o que todo mundo quer ouvir, não só na China, como todo o sudeste da Ásia aqui, os nossos vizinhos, a Ásia Central, o sul da Ásia, o sudoeste da Ásia, que inclui o Irã, o oeste da Ásia, que inclui a Turquia, e os investidores ocidentais, especialmente os europeus, e inclusive os americanos, empresas americanas que
não vão abandonar o mercado chinês, seja o que for que essa administração Biden-Harris esteja falando. Elias, você quer já complementar um pouco essa mini introdução? Eu acho que existe toda uma história em torno dessas sessões, né? Que é a sessão da Assembleia Popular Nacional, que é o legislativo chinês, e a sessão do Conselho Consultivo Político do Povo Chinês. Eu fiz um tweet ontem sobre isso, dizendo o seguinte: olha, existe a diferença do legislativo chinês para o legislativo americano, basicamente o Senado americano, é que, por exemplo, o Conselho Consultivo Político, ele foi fundado em 1946, né? Ou seja, durante a luta revolucionária e tal, que levou o Partido Comunista do Mao Tse Tung ao poder. E o Senado americano, ele é formado com o intuito de acomodar os interesses dos senhores escravos que perderam a Guerra de Secessão, né? A Guerra Civil Americana. Eu acho que isso coloca a luz na diferença entre os dois legislativos e relativiza completamente o que é democracia, o que é ditadura, o que é autoritarismo, o que não é, à luz da história. Ou seja, a história resolve essa questão. Então, acho que tem esse lado que eu queria trazer da história, desse encontro, e que lá só ocorre durante 15 dias no ano. No Brasil e nos Estados Unidos, os legislativos, eles passam, os deputados passam o ano inteiro em Brasília ou em Washington, vão às suas bases, assim, ficam 2 ou 3 dias por semana na base, mas na China é somente 15 dias que o legislativo funciona, e durante o ano somente as comissões que são tocadas por técnicos designados pelos deputados, e os deputados têm que passar o resto do ano na base dele. Ou seja, um deputado na China, por exemplo, ele sofre pressão de baixo o ano inteiro. Tanto é, Pepe, que para esse plano quinquenal, eu não sei se chegou essa informação para vocês, isso passa por todo, isso sai do Comitê Central do Partido Comunista, sai do Politburo, do Comitê Central do Partido Comunista, e vai para a Assembleia Popular Nacional. É um plano que nunca é publicado, porque ele tem mais de 1000 páginas, muitas vezes, é uma coisa de louco, isso não é uma coisa qualquer. E recebeu, os deputados colheram das suas bases emendas, vamos dizer assim, para esse plano quinquenal. Chegaram a mais de 5.000 emendas das bases dos deputados, que são quase 3.000 deputados, para esse plano quinquenal, sendo que dessas quase 5.000, cerca de 3.000 foram aceitas. Isso chama atenção para algo que foge de escopo, que é uma democracia não liberal que está surgindo na China, né? E que, apesar de ser algo que está dando seus primeiros passos, já acho que já é um processo, já são institucionalidades que mostram ser muito mais interessantes do que essas institucionalidades liberais que estão corroídas no Ocidente. Acho que esse é o primeiro fato que eu queria trazer aqui, que eu acho importante para fins de formação, inclusive no curso que nós estamos oferecendo, nós falamos um pouco dessa questão da democracia na China, como funciona, etc, etc. Um outro ponto que eu queria trazer é a história desse processo que você está colocando aí brilhantemente, teu artigo de hoje, falso engano, no Asian Times, é o artigo principal do Asian Times, saiu há 2 horas atrás. Que é o seguinte, os caras lá atrás, o Deng Xiaoping e aquela turma que chega ao poder em 78, eles colocaram o seguinte: a China precisa de ter paz e estabilidade mundiais até 2049. Né? Eu acho que esse é um ponto. E essa paz, ela acaba com 20 anos antes, ou seja, o Donald Trump, Obama antes, mas Donald Trump, declara guerra à China. Uma guerra comercial e tecnológica, tentando cancelar a China do comércio internacional. Eles chegam à conclusão de que a China foi a grande vencedora do processo criado pelos Estados Unidos, e logo eles rasgaram rasgaram o véu de hipocrisia e declararam a China um estado out of law, né, vamos dizer assim. Então, a China, esse processo de paz, ele acaba 20 anos antes do que o previsto por Deng Xiaoping, do que o necessário. Só que o que acontece é que a China durante 78 e até o ano passado, o mundo ele entrou numa fase de financiarização e que as crises elas foram se tornando cada vez mais violentas em um espaço cada vez mais curto em relação às crises anteriores do capitalismo. E a China ela foi se aproveitando de cada brecha aberta por essas crises financeiras pelo mundo para expandindo a sua capacidade produtiva, as suas instituições econômicas, né?
e também o seu espaço econômico no mundo, de forma que a China chega ao ano de 2019, 2020, muito mais preparada para enfrentar essas questões que você levanta nos seus artigos, do que o próprio Deng Xiaoping imaginava na época dele. Né? Então, hoje a China, por exemplo, para deixar aqui muito claro, ela tem capacidade hoje de produtiva, financeira, estatal, para falar, olha, eu vou contar uma mentirinha para vocês aqui, eu vou me fechar durante 5 anos, porque vocês não estão gostando de mim, ou seja, eu preciso me fechar, como eu sempre fiz durante 2000 anos de história. Eu abro as portas, eu fecho as portas, ou seja, vamos contar essa historinha para vocês. Só que nessa história do fechar as portas deles, que seria, no caso, se apoiar no mercado interno, e um mundo que está cada vez mais integrado do ponto de vista produtivo, ela monta uma armadilha para as empresas americanas. Olha, a minha classe média vai sair de 400 milhões de pessoas para 700 milhões de pessoas em 5 anos. Vocês não vão querer isso aqui, não? Acham que vocês não precisam de mercado, vocês funcionam... como que vocês funcionam mesmo? É fora do sistema de preço, você pode ter prejuízo o tempo inteiro, vocês podem ter falta de demanda, falta de encomendas, ou seja, o recado que a China dá para as empresas norte-americanas é muito claro, né? Ou seja, vocês se virem com seus governos aí, porque sem nós vocês não sobrevivem. Eu acho que essa é uma armadilha que é fundamental e que envolve a relação da China com a Coreia do Sul, né? Da China com Rússia, China com a União Europeia, ou seja, eles assinaram um deal fantástico um tempo atrás, né? E vai levando os americanos a tomarem decisões tão inteligentes quanto as tomadas pelos seus generais na Guerra do Vietnã. Uma decisão super inteligente é tentar montar um mercado comum de alta tecnologia. Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, que, pelo amor de Deus, a Coreia do Sul hoje depende de 25% do mercado chinês para vender seus produtos, ou seja, não tem como dar certo uma coisa dessa. Uma última solução para os Estados Unidos, antes de passar a palavra de novo para você, seria alargar a fronteira tecnológica para frente, ou seja, uma visão intuitiva seria essa: os americanos viram que os chineses chegaram muito próximos deles, o que eles vão fazer? Retalhar a China com as formas clássicas de retaliação no âmbito do comércio e tecnologia, mas vão fazer um movimento de levar a fronteira tecnológica para frente. Isso eu não acredito. Isso é um pensamento acadêmico intuitivo que eu não acredito que isso vai acontecer. Porque muitas empresas americanas, inclusive essas farmacêuticas, também jogam com a financiarização, com um ganho no curto prazo. Enfim, eu acho que a China monta uma grande armadilha. O que está acontecendo na China hoje, eu acredito que é um grande paradigma mundial e que, se você não sabe, Pepe, a imprensa brasileira não falou absolutamente nada sobre isso. Nada. Não me espanta. E você acha que a imprensa americana cobriu decentemente hoje? Tinha 1 ou 2 artigos extremamente superficiais, só centrados na cifra, os 6%, e, obviamente, voltando àquela palhaçada de Hong Kong, Taiwan, Mar do Sul da China, a genocídio em Xinjiang, etc. E tal. Bom, mas isso é tudo previsível, né? Para nós nem perdemos mais tempo. A gente apenas faz o registro da histeria coletiva, que é um negócio diário, né? E a gente se concentra nos números. Complementando o que você disse agora há pouco do processo decisório e democrático, hoje me passaram uns papéis hoje onde tem a definição oficial, Elias, desse processo democrático, que é uma forma de democracia direta, né? Traduzindo diretamente do mandarim, sabe como os chineses estão chamando? Democracia substancial institucionalizada. Não é bárbaros. Democracia substancial institucionalizada. Institucionalizada porque envolve justamente os deputados, envolve um processo deliberativo dos deputados, envolve os deputados nos seus condados, villages, etc. Eles fazem consultas, ou seja, é um processo de democracia direta, para aí catalogar aquelas 3.000 recomendações, não é? É uma forma de democracia direta localizada.
E quando eles definem como substancial, sim, porque envolve tudo. Envolve bancos, envolve caixa negro, caixa 2, 3 ou 4 dos bancos, envolve especulação imobiliária, envolve danos ao meio ambiente, envolve novos sistemas de transporte em províncias remotas, etc. E tal. É um negócio, por exemplo, que talvez você possa ver algo parecido, bem mais sofisticado, evidentemente, na democracia direta nos cantões da Suíça. Funciona mais ou menos assim, claro, numa escala mais sofisticada. Mas isso prova para o Ocidente como existe democracia direta, local e regional na China, com critérios bem diferentes do Ocidente, e eu adorei que eles colocam substancial na definição técnica, porque são assuntos de substância para essas comunidades locais. E aí, por exemplo, hoje, quando o premier Li Keqiang apresenta o outline como é que chama? O relatório de trabalho, até o dia 15, eles vão estar discutindo não só esse relatório apresentado pelo primeiro-ministro, mas todas essas emendas, como você citou muito bem, que podem ser adicionadas ao processo. É extraordinário, né? Agora, ninguém no Ocidente discute isso em profundidade, né, Elias? O Pepe, eu acho que uma coisa que é interessante, eu sempre gosto de recorrer à história para fazer a comparação entre marcos institucionais diferentes entre o Oriente e entre o Ocidente. As democracias liberais, elas demoraram 150 anos para se chegar a vamos dizer assim, a um padrão definido do que é uma democracia ocidental, de como ela deveria funcionar. Eu acredito que esse sistema que nós vemos hoje na China, ou seja, o que eles chamam de democracia popular, ou democracia socialista, ou seja, nome não falta para isso, que eles acabam dando novas definições ao longo do tempo, é algo que, a meu ver, ele está apenas começando, ou seja, está dando os seus primeiros passos. Existe ainda um longo caminho para a China alcançar uma democracia ao seu estilo, de alcançar um grau de maturidade, né? Eu acredito que esse grau de maturidade ele vem ganhando força na medida em que, por exemplo, os cantões e povoados na China são cada vez mais autogestionados, ou seja, você vai à China hoje, você entra em uma vila, um cantão, um povoado, a primeira placa que você vê são as contas, vamos dizer assim, daquele povoado, daquele cantão, ou seja, um local onde vivem 2.000 pessoas ou 3.000 pessoas, com todo o orçamento do ano, com todo o que entrou e o que saiu, a previsão do que vai acontecer nos próximos anos, os serviços públicos que foram oferecidos entre tal ano e tal, entre tal dia do ano e o final do ano, e a previsão do que pode vir a acontecer no próximo ano, não é? E as datas das assembleias, tanto da célula do Partido Comunista daquela aldeia ou do cantão, quanto das assembleias chamadas assembleias populares. Exatamente. Ou seja, isso leva, por exemplo, com que as províncias, como na China a terra é propriedade do Estado, não tem como uma democracia não liberal como aquela, não tem o peso da grana, vamos dizer assim. Então a capacidade vamos dizer assim, da autogestão popular é muito maior do que aqui no Ocidente, não é? E isso leva a uma outra característica. Na China tem um lance do seguinte: um deputado federal na China, ele não é caçado por seus pares, ele é caçado pela base. Uhum. Né? E na última legislatura, mais de 500 deputados foram caçados pela sua base. Por quê? Porque a base concluiu que eles não são suficientemente bons para representar os lá em cima. Para quem não sabe, a China, os deputados são eleitos na base e vão chegando congressualmente até um Congresso Nacional do Povo. Não existe eleição direta para deputado federal. É uma característica deles também lá dos chineses. Eu acho que esses paradigmas, por exemplo, políticos, econômicos, institucionais, que estão surgindo na China, eu acho que são de fundamental importância para que os cientistas sociais aqui no Ocidente tenham como comparar isso aí. Ou seja, parar de ler autores europeus pós-68, né, que só fala de tristeza, desgraça, o mundo acabou, não sei o quê, e começar a olhar um pouco para o Ocidente, para o Oriente,
né? E nós, Pepe, nós promovemos aqui o diálogo que os jesuítas começaram a levar adiante entre um adornamento entre o Ocidente e o Oriente, que acabou, né? Ou seja, hoje o que existe é juízo de valor, é o que você chama de religião da democracia ocidental, né? Que esse é o parâmetro pelo qual se deve julgar uma sociedade no mundo, e acho que nós perdemos muito ao não olhar a China com olhos críticos, vamos dizer assim, ou seja, absorver criticamente aquilo ali, e ver que tem coisas acontecendo ali, como, por exemplo, a China, essa semana, o Xi Jinping anunciou o fim da miséria extrema do país. Ou seja, a pobreza extrema foi erradicada na China. Esse é um fato... Os últimos 99 milhões. Ou seja, isso é um fato, Pepe, que tinha que ter uma métrica semelhante à chegada do homem à Lua, à conquista do espaço, porque um país de 1,4 bilhão de habitantes, cheio de contradições, cheio de problemas, não é o paraíso, está muito longe dele, mas ele conseguir superar a pobreza extrema é um feito que não é qualquer coisa, né? Não é um fato qualquer. É a primeira vez na história. A primeira vez na história em vários níveis. O nível principal é que eles foram capazes de elevar o nível de vida, não só retirar da pobreza, como transformar em classe média 800 milhões de pessoas em menos de 2 décadas. Nada remotamente semelhante aconteceu na história. E, obviamente, você não vai ver isso reconhecido pelos atlanticistas, especialmente. E esse último drive, que foi prometido pelo Xi Jinping até o final de 2020, e foi cumprido à risca, foram os últimos 99 milhões em 120 mil villages, especialmente nas províncias do centro ou do oeste da China, que foram retirados da pobreza absoluta. Também, nada remotamente semelhante aconteceu na história. Você, por exemplo, desde uma mídia que a gente pode considerar minimamente informada, como o Financial Times, por exemplo, até todo aquele zilionário lixo da mídia mainstream americana, nada disso é reconhecido. Nunca, nunca. Especialmente depois que a política oficial de Washington, não só da administração Trump, mas da doutrina de segurança nacional, passou a ser Rússia, China e Irã como ameaças existenciais aos Estados Unidos, e especialmente no último ano da administração Trump, e passando também agora pelas primeiras verborragias vindas do Pentágono e do Departamento de Estado nessa nova administração, a China é uma ameaça existencial. 2 dias atrás, na quarta-feira, sexta-feira, hoje foi as 2 sessões, né? Na quarta-feira foi o primeiro discurso de política externa do Tony Blinken, o novo secretário de Estado americano, que era uma sombra do Joe Biden, quando o Joe Biden estava no Senado e era presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano. O número 2 dele era o Tony Blinken. Tony Blinken foi sempre aquele aparatic clássico do sistema americano que fica no background e redige policies, aí confronta uma coisa com outra, faz um paper para o senador discursar, etc. e tal. Agora ele tem que ser o chefe da diplomacia americana. Imagina, ele não está preparado para isso. É a mesma coisa que você botar sem desmerecer, um professor primário para fazer uma tese de dissertação de mestrado. Não é por aí. O conhecimento dele é muito rudimentar, ele não tem experiência prática de política externa. O que ele tem é redigir papers para o Biden dar opiniões sobre assuntos de política externa. É uma coisa completamente diferente. Por exemplo, se o Biden fez um discurso antes da invasão do Iraque em 2003, vai fazer 18 anos esse mês, apoiando o choque and awe e a invasão do Iraque, o cara que escreveu o paper foi o Tony Blinken. Então isso é o que ele tem de experiência, entre aspas, de política externa. E no discurso dele essa semana, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, Elias, porque claro, merece ser citado, porque é um negócio absolutamente
embaraçoso. Olha, ele disse textualmente: a China é o único país com os meios econômicos, diplomáticos, militares e tecnológicos para ameaçar a estabilidade e o sistema o sistema internacional de regras abertas, valores e relações. E aí vem a frase principal, vem o trecho principal, que fazem o mundo funcionar do jeito que nós queremos. Ou seja, nós é o excepcionalistão. E isso, na sequência dessa mesma sentença, ele diz textualmente, porque, no fim das contas, isso serve os interesses e reflete os valores do povo americano. Ou seja, ele coloca todo o sistema de relações internacionais como subordinado aos valores, entre aspas, do império. E aí, ergo, a China é uma ameaça à ordem internacional, que nós, império, desenhamos. Então, e isso já dá para vocês todos como é que chama? O framework da cabeça dessa nova administração e como eles vão fazer o possível para continuar, basicamente, repetindo o que a administração Trump tentou fazer contra a China e não conseguiu. E isso, evidentemente, o Politburo sabe, Xi Jinping sabe, o National People's Congress sabe, toda a liderança chinesa sabe, e o mais extraordinário é que hoje eles nem precisaram fazer uma referência ao império. Eles passaram por cima e delinearam todo o trem-bala de medidas que eles já estão adotando e vão continuar a adotar nesse primeiro plano quinquenal, especialmente no que você citou no começo, a gente pode ter uma conversa mais claro, sobre isso. A dupla circulação. A dupla circulação, que é o X da questão do digamos, dessa nova fase do desenvolvimento chinês, que começa com esse plano quinquenal. Então, daqui a 2 minutos, eu vou pedir a sua leitura da dupla circulação. Como introdução, e isso é algo que eu coloquei na minha coluna hoje, não só é uma visão do socialismo com características chinesas, segundo a definição oficial do Deng Xiaoping, é uma mistura de confucionismo com marxismo internacionalista, digamos, reduzindo ao máximo, né, por uma fórmula. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa daoísta de equilíbrio de yin e yang. É sensacional. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi a primeira vez delimitado essa estratégia de dupla circulação, ou seja, a gente vai desenvolver o mercado interno o máximo possível e, ao mesmo tempo, nós vamos continuar com o nosso comércio e investimento internacionalizado, que é basicamente os projetos das novas rotas da seda. É uma coisa daoísta, é um equilíbrio, e eles podem ir ajustando esse equilíbrio durante o caminho, o que é, mais uma vez, mais uma ilustração daquela capacidade extraordinária que o Deng Xiaoping tinha de soltar uns mantras que ele sabia que ia durar décadas, né? Que é cruzar o rio sentindo as pedras. Isso daí é a versão ultramoderna, sofisticada do século XXI de cruzar o rio sentindo as pedras. É esse desenvolvimento balanceado entre a ênfase no mercado interno e as novas rotas da seda, que é a internacionalização do investimento chinês e, futuramente, a internacionalização do yuan também. Vai lá, Elias. Então, deixa eu responder a pergunta do Lívio aqui sobre como funciona o direito na China. Lívio, o direito na China, assim como em qualquer instituição na China, é algo que está nos seus primeiros passos, vamos dizer assim, ou seja, é algo em construção, né? E uma das provas de que isso é algo em construção é o fato do Código Civil chinês, que é o código que regulamenta a propriedade privada, ele ter sido lançado somente no ano passado, ou seja, mais de quase 70 anos depois de fundação da República Popular. Então, o direito ele acaba refletindo, em grande medida, o próprio movimento da base material do país, ou seja, o país ele vai se desenvolvendo, né, e à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai demandando novos marcos institucionais. Então, olhando por essa forma, um país que cresce 40 anos seguidos, ele tem que ter o direito vai ter que acompanhar isso, e não é muito fácil, ou seja, você vai ter que ter o tempo inteiro criando leis e regulamentos
para dar conta de uma realidade que vai mudando o tempo inteiro, né? Diferente do Ocidente, né? Em que as coisas já estão conformadas, as bases materiais conformadas, etc, etc, né? Então, eu vejo isso, eu vejo a China como algo, o direito chinês como algo em construção, né? Em movimento, refletindo a base material daquele país. Antes de falar da dupla circulação, Pepe, eu queria falar um pouco, algo que você virou, assim, um dos grandes caras no mundo que falam sobre isso, que é a decadência ocidental, ou seja, você fala muito da erosão dos Estados Unidos, né? Eu sempre gosto de linkar com história, né? O Sócrates, ele foi condenado à morte na Grécia porque ele foi fazer uma pesquisa sobre a decadência do homem grego, né? Ou seja, ele foi, por que o homem grego está decaindo moralmente, né? Ele percebe que essa decadência moral do homem grego, ele tem relação direta com a decadência da democracia grega. E ele conclui que é uma democracia que nunca existiu. Ao concluir isso, ele é condenado à morte, envenenado, aquela coisa toda que a gente sabe. Eu acho que o Ocidente está passando por um processo muito semelhante. Se nós olharmos há 40 anos atrás, o Ocidente tinha Jimmy Carter, tinha Nixon, tinha a própria Margaret Thatcher, o Reagan, ou seja, por mais que nós não gostemos desse tipo de gente, eram estadistas, ou seja, são pessoas que inauguraram tempos históricos em seus respectivos países, né? Mitterrand na França, mais atrás de Gaulle, ou seja, o mundo ocidental, não vou nem falar do mundo comunista, que criou figuras também de grande estatura, né? O Ocidente tinha grandes figuras, né? Assim, que representavam países, que representavam tempos históricos, inauguraram tempos históricos. Hoje o Ocidente, e os Estados Unidos em particular, ele está gerando o quê? É Donald Trump, é Joe Biden, é Barack Obama. Eu gosto de falar do Obama porque eu acho o Obama a maior mediocridade política da história americana. Corretíssimo. Como eu enxergo o Obama. Isso no escalão mais acima, e daí para baixo, é algo que o Eduardo Costa Pinto pesquisa muito, foi sendo ocupado por neoconservadores com pensamento da década de 80, e que hoje é o Mike Pompeo da vida, é os caras que dão, vamos dizer assim, os conselhos militares para Joe Biden e sua equipe, que são gente que acredita que os americanos têm uma missão especial na Terra. São os excepcionalistas, né? E todo aquele arcabouço do Beltway, né, Elias? Washington, Virgínia, Maryland, são todos excepcionalistas porque todo mundo lá trabalha para o complexo industrial, militar, think tank, academia, a mídia. Não, é um consenso, é completamente fechado. A janela, ninguém abre a janela, é impossível. E o pior do que isso, assim, é o seguinte, é que tudo isso acaba girando em torno de uma ideologia que sintetiza o lugar do país no mundo, ou seja, os americanos, o Destino Manifesto, a ideologia que localiza os americanos no mundo, ou seja, a Nova Canaã, Destino Manifesto, o excepcionalismo, a China, o chamado socialismo com características chinesas, né? E a grande questão é que nos Estados Unidos, essa noção de Destino Manifesto, ele tem sido levado às últimas consequências, com mais velocidade nos últimos anos, né? Então, isso acabou aquele país em que ele inovava mais do que os outros, ele promovia inovações tecnológicas muito mais rápido do que os outros, o sonho americano acabou, né? E hoje, por exemplo, a cultura de massa nos Estados Unidos é aquela que, olha, pessoal, é isso mesmo, é manter salários no mesmo nível de 40 anos e a produtividade aumenta, ou seja, vamos abrir um fosso entre rico e pobre. Porque a religião explica isso aí. Porque você não foi competente para chegar lá. Você não fez por merecer de Deus a dádiva de virar rico, né? É isso que é a sociedade americana. A chinesa, que é uma sociedade que ela tem uma característica que o norte espiritual, o norte subjetivo deles é o confucionismo e o taoísmo, que é o oposto dessas ideologias reacionárias que nascem no Mediterrâneo Oriental e que tomam a praça nos Estados Unidos, são filosofias civilizatórias e tolerantes, né? E que coloca que um país ele vai exercer, vamos dizer assim, preeminência no mundo a partir da sua capacidade, é um termo meio feio, mas não tem outro, benevolência, ou seja, agir com inteligência, com benevolência, diante do mundo que todo mundo é igual embaixo dos céus, né? Então, acho que a partir dessa visão de mundo deles, a partir de um pensamento nacional, que tem o marxismo como parte disso, né?
Eles conseguem em 40 anos, né, colocar, olha, queremos chegar a uma sociedade modestamente próspera em 2049. Agora é 2035, já baixou para cá. Agora já é 2035. Já é 2035. Então, eu vou formar pessoas capazes de pensar estrategicamente, pessoas capazes de olhar o país muito além do orçamento. Isso entra nessa discussão do PIB que você coloca, porque eu não trabalho mais com PIB nas minhas pesquisas sobre a China. E prepara, por exemplo, durante 40 anos, Pepe, uma coisa que ninguém percebe é que eles, durante 40 anos, eles montaram um edifício industrial com 96 grandes conglomerados empresariais estatais e foi tornando a propriedade privada cada vez mais dependente desses conglomerados empresariais estatais e do sistema financeiro. Então, na China, a palavra final sobre investimento não cabe ao empresário, cabe ao Estado. E isso coloca uma vantagem competitiva absurda em relação ao Ocidente, para os chineses. Claro, né? Porque envolve planejamento a longo prazo. É um Estado capaz de planejar a longo prazo. Né? Não, é isso, e tem uma definição que eu tenho trabalhado, que é da nova economia do projetamento, que basicamente, para resumir, que é também algo que coloca a China no canto oposto ao ocidental, que é a seguinte: os chineses montaram esse sistema empresarial e financeiro em que o Estado dá a primeira e a última palavra. Então, esse aparato industrial e financeiro condiciona o país a se mover em torno de grandes projetos, ou seja, não é a curto prazo que conta para uma economia como aquela, igual do Brasil, que tem que fechar a conta no final do mês, etc., etc. Uhum. E ao colocar o projeto de longo prazo como a mola propulsora da economia, né? Esse projeto, o projeto de uma ponte, de uma rodovia, de uma ferrovia, do 5G, da inteligência artificial, acaba sendo a encarnação de algo muito mais profundo do que uma operação contábil. Encarna a razão enquanto instrumento de governo. Então, eu acabo definindo, e no curso falo isso também, na aula sobre nova economia e projetamento, o socialismo hoje, para quem gosta de falar sobre socialismo, tem que levantar a bandeira do socialismo toda hora e tal, aquela verborragia revolucionária, eu não gosto muito disso, eu não preciso disso para falar que eu sou comunista ou não, até porque não é com os comunistas que eu quero falar eu quero enfrentar a ordem existente, a ordem de ideias existentes, né? Se eu falar só para comunista, eu não vou conseguir alcançar esse objetivo. O socialismo hoje, ele mostra a sua superioridade com relação ao capitalismo, na transformação da razão em instrumento de governo. Ou seja, existe essa irracionalidade maluca no Ocidente, essa doideira do Ocidente, é Bolsonaro, que é Trump, é Biden, Boris Johnson na Inglaterra, o rapaz da Hungria, ou seja, essa completa irracionalidade que tem nessa acumulação baseada na finança, a sua maior expressão, né? Enquanto que na China, ou seja, a ciência comanda o país. E eu acho, quando eu trabalho com essas noções de socialismo e tal, quando me pergunto o que é socialismo, para mim, socialismo hoje não é a abolição da propriedade privada, não é o poder popular dos trabalhadores sobre as empresas, vai chegar esse momento histórico. São formas históricas muito, muito distantes, sob o meu ponto de vista, mas hoje ele se apresenta dessa forma. É o historicamente construído, né? Ou seja, é uma sociedade ligada pela ciência e que você fala, Pepe, só para terminar essa questão da economia, tá? O papel do engenheiro de projeto, ou seja, na China tem o engenheiro de projeto e tem o economista de projeto. Então, tudo isso que a gente está comentando aqui acaba caindo nas costas dessa figura, que atualmente são 2 milhões de pessoas, Pepe, que trabalham com a elaboração e com a execução de grandes projetos. 2 milhões de pessoas que trabalham com isso. Nas costas desses caras está o Xi Jinping. Olha, eu quero que vocês trabalhem, a média eles trabalham 14 horas por dia, são profissionais altamente qualificados, na maioria são muito geniais, são os melhores das gerações deles. Eles estão sofrendo uma pressão terrível do Xi Jinping, pelo quê? Por alcançar os americanos nas cadeias produtivas XYZ, que é o plano quinquenal, essa coisa bonita que você colocou. E o Made in China 2025, né? Que são aquelas 10 áreas de alta tecnologia que é o trem-bala que disparou já há alguns anos. Isso que você coloca recai nas costas de 2 milhões de pessoas a execução disso daí. Então, está o Xi Jinping enchendo o saco deles para eles cumprirem as tarefas do plano quinquenal, só que tem um outro lado dessa história. Eles são seres humanos críticos.
E o papel deles é oferecer um ambiente em que o desemprego seja superado enquanto circunstância restrita ao capitalismo. Então, são pessoas que têm que achar meios e maneiras de gerar de 10, agora é 11 milhões, né? O Li Keqiang falou 11 milhões. 11 milhões de empregos urbanos por ano. Ou seja, o que geraria desemprego estrutural, que é o catch-up tecnológico, né? A substituição do trabalho vivo e trabalho morto. Por outro lado, esses caras têm que pensar também em gerar 11 milhões de empregos urbanos por ano. Né? Isso demanda um grau de planificação da economia e de domínio sobre a natureza que as teorias convencionais, ortodoxas e heterodoxas da economia não explicam mais. Então, a China também coloca um desafio a nós, Pepe, né? Que é encontrar um corpo teórico, conceitual, categorial, etc., etc., para entender esses novos marcos em matéria de planificação da economia que surge na China. São 2 milhões de pessoas, de homens e mulheres, que substituem o que no Ocidente quem faz é o setor privado. Quem faz essa distribuição criativa, vamos dizer assim. Na China, são esses 2 milhões de pessoas que são leais ao Partido Comunista e que têm que, ao mesmo tempo, que fazer que o país alcance os americanos em áreas sensíveis, tem a preocupação de gerar 11 milhões de empregos urbanos por ano. Isso é fantástico, isso. Né? Quem quer estudar, quem quer entender o futuro do mundo tem que estar olhando para esse processo que está ocorrendo na China hoje, né? Enfim, eu acho que eu falei demais, né? Mas... Não, foi ótimo você ter colocado isso, porque isso envolve, fundamentalmente, educação de primeira qualidade, não só nas melhores universidades chinesas, mas o fato de que as novas gerações chinesas que foram estudar em Yale, em Columbia, no MIT ou Stanford, eles agora não ficam mais nos Estados Unidos. E isso há pelo menos 10 anos. Eles voltam para a China. E isso é extraordinário. Isso é uma coisa que a gente vê aqui na Ásia, a movimentação do cérebro dos chineses, que tem um PhD ou um doutorado numa escola Ivy League de ponta nos Estados Unidos, mas eles não estão lá. Eles estão por aqui, pelo sudeste da Ásia, eles estão coordenando relações da China com os membros da ASEAN, eles fazem parte desses 2 milhões de cérebros pensantes afiliados ao partido que tem que elaborar políticas e instrumentos de trabalho dentro de planos e com prazos específicos. É absolutamente extraordinário. E o que é mais extraordinário é como isso é coordenado, né, Elias? Porque é coordenado a um nível local, talvez não, mas regional, o sistema de think tanks, os hilos, né, de pensamento chineses nas diversas províncias e com a supervisão de gente do partido. Isso é uma coisa. Eu adoraria ver um estudo em profundidade explicando em detalhes como funciona na prática essa coordenação. Eu ainda não vi até hoje. Isso certamente tem, por exemplo, a Chinese Academy of Social Sciences deve ter publicado isso em mandarim apenas, né? Explicando, fazendo o breakdown de como isso funciona. Bom, lateralmente ao que você quer falou, que eu termine esse raciocínio? Quero. Diga. Pepe, existem 2 elementos aí que eu acho que são importantes para entender essa pergunta que você está colocando assim ao público, tá? Ontem, eu sou professor de economia da UERJ aqui no Rio de Janeiro, e ontem na minha aula eu falei para os alunos o seguinte: olha, vocês têm que alimentar uma coisa chamada irreverência. O que é irreverência? É ser o oposto da reverência, né? E criar do ponto de vista intelectual, né? Sair das caixinhas que o próprio pensamento ocidental, econômico, filosófico coloca e criar livremente. As universidades no Ocidente já não fazem isso há muito tempo, porque, por exemplo, a China hoje, eu comento sempre isso com o Eduardo Costa Pinto, aliás, o Dudu te manda um abraço, né? Nosso amigo Dudu. Que a gente trabalha com as coisas hoje da seguinte forma: a China está crescendo há 40 anos e os marcos conceituais e teóricos que a economia ortodoxa e heterodoxa usa é o mesmo de 40 anos atrás. Sim. Então, 95% dos papers que eu leio sobre a China, eu acabo desistindo no começo quando eu leio, porque, vai repetir aquela mesma história de que a China cresce por causa disso, a China está repetindo os esquemas anteriormente colocados, né? Então, a ciência, como ela é encarada no Ocidente, a filosofia, a teoria do conhecimento é ultraconservadora.
Na China, existem dois elementos que eu acredito, um ligado à educação e outro é político, que faz com que essa agente surja. Primeiro, as pessoas elas são educadas ao livre pensar. Por mais que falam que é uma ditadura não consegue os feitos, uma ditadura cruel, sanguinária, em que as pessoas são proibidas de pensar, porque vão ser presas, não se consegue os feitos, vamos dizer assim, que eles conseguiram. Então, as pessoas elas são levadas ao livre pensamento, porque, caso contrário, o país vai estagnar. Ou seja, o livre pensar, a livre forma de fazer com que as coisas aconteçam, como que eu coloco, soluções para o próximo desequilíbrio, ou seja, a coisa funciona na base do desequilíbrio o tempo inteiro, né? Então, nós estamos obrigados a pensar uma solução para o desequilíbrio que vai vir. Então, somente uma sociedade pautada pelo livre pensar pode pensar nesses termos. Acho que essa é uma questão. A outra questão que eu coloco é o papel do seguinte. Atualmente, Pepe, a China tem 500 milhões de pessoas, é uma classe trabalhadora de 500 milhões de pessoas, e a classe trabalhadora que faz mais greves do mundo. Então, elas exercem uma pressão de baixo para cima sobre o Estado, que obriga o Estado a pensar meios e maneiras para legitimar o seu poder diante dessa massa de trabalhadores. Ou seja, a luta de classes é o motor do processo na China. Né? Ou seja, o governo está o tempo inteiro tendo que responder às demandas dessa massa de gente. Isso leva a outra constatação. O salário médio na China aumentou nos últimos 10 anos 200%. Em alguns casos, 280%, outros setores 150%, mas o crescimento médio dos salários foi de 200%. Né? Isso é um dado fundamental da realidade que pouca gente dá conta. Né? E isso é algo que acho que é interessante colocar. Pepe, o pessoal quer te ouvir, Pepe. Não. Eu quero te ouvir muito e eu vou te fazer umas perguntas mais tarde, hein, Elias? Olha, complementando, como o nosso diálogo é um diálogo freestyle, e eu acho que vocês todos que estão nos ouvindo fica muito mais criativo, porque nós estamos jogando ideias, jogando informações e estamos cruzando pensamentos, textos, formulações, etc. E vocês que estão nos ouvindo vão fazer esses cruzamentos também. Olha, esse é um cruzamento lateral de algo que a gente já conversou agora, mas que é fundamental para entender talvez a principal preocupação desse plano quinquenal em termos de desenvolvimento doméstico. É um trecho do último livro do Michael Hudson. O Michael Hudson, bom, eu o vejo como o melhor economista do mundo, sem competição nenhuma. Se você compara, por exemplo, o Michael Hudson com aquele tonto do Paul Krugman, vira uma piada, né? Eu acho que o Elias deve concordar. O Michael Hudson, o último livro, ele já soltou o que seria mais ou menos o primeiro capítulo do próximo livro dele, e o tema principal que ele tem estudado, pelo menos no último ano, nos últimos 2 anos, é capitalismo rentista. E a confrontação que ele faz em detalhes de capitalismo financeiro, ou dessa financiarização Wall Streetiana, que passa como a economia americana, com capitalismo industrial como o que se pratica na China. Aí tem um trecho desse primeiro capítulo do novo livro do Michael, ele fala o seguinte, que a China, ao mesmo tempo que a China está tentando uma espécie de divórcio com o capitalismo financeiro do Ocidente, na verdade ela está fazendo, e isso ele faz uma analogia perfeita, a China está fazendo o que os Estados Unidos fez com o desenvolvimento industrial deles do fim do século XIX e começo do século XX. É verdade, o capitalismo industrial chinês produtivo, o capitalismo produtivo chinês agora, é essa versão turbinada total quando o Boeing do capitalismo americano começou a decolar no fim do século XIX e começo do século XX. Mas a China é uma economia socialista, como o Michael frisa muito bem. O principal, o que eles querem? O que está por trás do plano quinquenal? Nas palavras do Michael, livrar a economia dessa economia rentista. Ou seja,
dos landlords, né, os caras que detêm propriedades, e da usura dos bancos. Ou seja, qual é o próximo objetivo deles, que ainda não foi explicitado, mas que está embutido no plano quinquenal? E eles vão lançar uma política de taxação em cima de quem de quem controla essa economia rentista. E aí é que entra um negócio fundamental que faz parte do plano quinquenal. Eles estão querendo fazer um balanço entre o desenvolvimento de finanças e do mercado imobiliário na China, mas a ênfase é na economia real. Ou seja, eles querem que, por exemplo, a taxa de manufatura, de capitalismo produtivo na China em relação ao PIB, continue estável ou até aumentando. Para isso, o que eles têm que fazer? Eles vão combater o rentismo. É algo que eles não explicitaram, pelo menos do que a gente ouviu hoje, mas que está embutido em várias dessas políticas do novo plano quinquenal. Ou seja, eles vão tentar evitar um problema que aconteceu na China nos últimos anos, especialmente, e o Elias também pode falar sobre isso daqui a pouco, esses investimentos completamente dementes no mercado imobiliário, que inclusive e o surgimento das chamadas ghost cities, das cidades fantasmas chinesas, construídas alucinadamente no meio do nada, não tem ninguém dentro. O que isso aconteceu? Gerou uma série de dívidas. E o que os governos locais estavam fazendo para pagar essas dívidas? Eles continuavam a vender terras deles a preços altíssimos. E o que isso acontecia? Isso elevava o preço dos apartamentos, especialmente no mercado imobiliário. Ou seja, quem estava lucrando nesse processo todo? Os bancos e os especuladores imobiliários, né? Então, isso o novo plano quinquenal vai começar a atacar de cabeça. Foi ótimo. Leonardo deve ter colocado na tela. Muito legal. E isso vocês podem ir diretamente no texto do Michael. E é muito legal, porque eu conversei com o Michael sobre isso no fim do ano passado. A gente teve um encontro onde, basicamente, eu fui um entrevistador. Eu joguei um monte de perguntas e deixei o Michael se divertir. E teve uma repercussão tão grande que vai ter um outro. Vai ter agora, em março, a gente vai fazer a parte 2. E, inclusive, eu quero botar o Elias depois dessa jogada. E eu quero fazer uma ponte entre o Michael Hudson e o Elias, né? Que acha que pode ser um negócio bárbaro, não só para o Michael, que se interessa muito por o Brasil, por sinal, mas para o Elias começar a criar a base internacional dele. Mas esse X da questão de atacar o rentismo na China, imagina, você não vê esse tipo de discussão, mas em nenhum lugar da mídia ocidental. Eles ignoram completamente, porque a base desse capitalismo produtivo chinês agora num novo ritmo, numa nova escala, é contra a especulação e é contra a financiarização, que é toda a base do sistema, entre aspas, do Wall Streetiano que governa a economia, a dita economia americana, que não é a economia real americana em cima disso. Elias. Pepe, que Estados Unidos e China, eles funcionam sob paradigmas econômicos muito diferentes, né? Então, até um tempo atrás no Brasil tinha uma discussão na esquerda de quem que é o capital industrial, ou seja, a divisão entre o capital industrial e o rentismo, ou seja, essa era a grande discussão na esquerda brasileira, por conta de se encontrar uma forma de rachar o inimigo no meio, de fazer com alianças amplas para poder isolar o rentismo. Eu acho que para o Ocidente cabe isso. Brasil, Estados Unidos, apesar que o Brasil, hoje o capital e a finança já estão completamente embaralhados uma coisa com a outra, e nos Estados Unidos também, né? O caso chinês, eu quero ler mais sobre o que esse grande pensador que você cita, coloca, mas não acho que a contradição se dá em termos de rentismo e indústria, por exemplo. Uhum. Né? Pelo seguinte, na China existe o controle sobre o capital, ou seja, a indústria, o controle sobre o sistema financeiro e o controle sobre a terra. Né?
Então, o endividamento, por exemplo, provincial chinês, por exemplo, provincial, que é uma coisa que, aliás, você tem que falar muito nisso, se você não sabe, Pepe, aqui no Brasil, quando se fala da China, é do autoendividamento das províncias em relação ao governo central, porque elas fazem várias obras, fantasmas, isso e aquilo, metrô e tal, isso está causando um debt trap nas províncias. Debt trap, exatamente. A grande questão é o seguinte, é que as províncias, elas devem para o governo central ou para os bancos, elas devem moeda nacional, né? Então, se elas devem moeda nacional, essa moeda é emitida por um banco estatal, e a encomenda que essas províncias fazem de materiais é para empresas estatais, essa operação contábil não existe. Uhum. Até porque a moeda ela em si é soberana. Então, em tese, essa dívida não existe, né? Então, quando se fala em dívida na China, em financiarização, pouco se leva em consideração o fato, não é o caso do Michael, evidente, de que a China, o Estado emite moeda e o banco é estatal, a empresa é estatal, né? Esse é um ponto, tá? E a moeda é estatal. País nenhum quebra sua própria moeda. Sim. O outro ponto é o seguinte, uma forma de se enfrentar a dívida que os chineses têm feito, tá? A partir dessa minha colocação, é abrindo ciclos de endividamento. Então, as províncias se endividam muito, o Estado vai lá e absorve a dívida das províncias, né? Então, isso é um ciclo de endividamento provincial que o governo central acaba absorvendo. Aliás, o sistema fiscal mais descentralizado do mundo é o chinês. O sistema fiscal. Muito vai para o governo central e muito fica nas províncias. Mas, Elias, Beijing já deu sinais de que eles chegaram ao limite de ficar absorvendo dívidas de governos regionais. Que eles agora vão ter que se policiar. Então, aí é que está, Pepe. Eu acho que esse é um fato, ok, né? Mas uma forma que o governo central... Porque, no fundo, quem vai ter que tomar uma atitude é o governo central. E o governo central vai tomar atitude como? Para você livrar uma pessoa de uma dívida, não é a solução nem sempre deve ser o de encampar, vamos dizer assim, colocar uma regra com a qual a pessoa, se pagar a dívida, ela vai perder a propriedade, vai perder isso, vai perder aquilo. É gerar mais demanda para o endividado. Gerar mais demanda, claro. De forma que o endividado, ele gera demanda, ele vai aferir lucro em cima disso e vai pagar sua dívida. Eu acho que esse é o caminho que o governo central chinês tem tomado ao longo do tempo. Caso contrário, aquilo já tinha parado há muito tempo, né? A questão do limite às províncias, tá? Eu acho que são sinais, Pepe. Mas no mundo real ali da China, eu não sei se você concorda comigo, você conhece tanto ou mais do que eu, no mundo real, o peso das províncias, vamos dizer assim, no próprio Congresso Nacional do Povo é muito grande. Claro. Né? Nada acontece ali, né, sem aprovação das províncias, ou seja, a China é um sistema que parece ser muito centralizado, mas ele é muito descentralizado. Eu acho que esse é um central que pouca gente percebe. O Deng Xiaoping, por exemplo, a pessoa consegue vencer dentro do Partido Comunista a partir de um acordo com o Exército e a partir de um acordo com os chefes provinciais do partido. Porque, no limite, são as províncias que mandam os delegados aos congressos do Partido Comunista. Não é escolhido pelo centro. Ou seja, existe uma engenharia que ela não é econômica, ela é política, que está por trás de todas essas discussões que você coloca aí, que o próprio documento coloca. Eu deixo muito claro, Pepe, que eu leio esses documentos que os chineses eles fazem, você lê, você escreve sobre isso. Agora, tem muita coisa que é espetacular, mas tem muita coisa que é para fora ali, ó. As províncias têm que se policiar. Eu também, tá lá. Mas no mundo real, como um país tem que estar gerando demanda o tempo inteiro, e o sistema fiscal é descentralizado, as províncias acabam tendo um papel muito, muito grande, né? Enfim, eu vejo limites, assim, já discordando um pouco do que o próprio governo chinês acha, até porque a minha visão é crítica, eu vejo limites nessas colocações de que, está chegando um limite de endividamento, nós não vamos suportar mais. Até porque a moeda era soberana, não interessa para nenhum dos lados que, enfim,
é uma questão muito mais política do que econômica, ou seja, no hora H o peso das províncias é muito maior do que o Sim, é uma questão política, e é uma questão política de, por exemplo, o que o People's Bank of China pode modificar para, digamos, apertar um pouco o policiamento em cima de algumas províncias, especialmente onde tem especulação imobiliária a go-go rolando. Não é o caso, por exemplo, em Guangdong. E Guangdong já está industrializado, né? É outra história, é a província mais rica, etc. Guangdong é mais rica do que vários países europeus, juntos, né? Mas é aquelas províncias do centro, especialmente, que começaram a se desenvolver apenas nos últimos 15 anos, digamos, né? E aí tem não é buraco negro, mas o mistério é como isso funciona no Xinjiang e no Tibete, que a gente não sabe em detalhes, né? A gente não sabe em detalhes, primeiro porque é tudo muito esparso, segundo que, por exemplo, no Tibete só tem uma grande cidade, Lhasa, e Shigatse, que é uma cidade entre pequena e média. E no Xinjiang tem uma grande cidade, Urumqi, que é a capital, e todas as outras são pequenas cidades ou vilarejos, né, no caso das duas rotas da seda. E é isso que me fascina, Elias. Agora, entrando para um lado mais do nosso de viajante ou de ir lá para saber o que está acontecendo, no momento a gente não pode ir para lugar nenhum para ver como isso está acontecendo, não é isso? É bastante frustrante, porque, por exemplo, o Xinjiang está na minha lista há mais de um ano. E o Covid, obviamente, destruiu tudo. O que eu estava querendo fazer era não só ver ao vivo essa campanha de reeducação de minorias, veja bem, são minorias, de potenciais jihadis uigures radicalizados no Xinjiang, que foi retransformado no Ocidente para campos de concentração. Mas eu queria fazer também uma viagem arqueológica pelas duas rotas da seda do Xinjiang. A última vez que eu fiz isso faz mais de 10 anos. E eu queria também ver o processo econômico de desenvolvimento do Xinjiang e o que o governo central está fazendo no Xinjiang, não só para incorporar os uigures nesse drive nacional, né, para uma sociedade moderadamente próspera, como eles estão sendo integrados, e, por exemplo, o Urumqi, por exemplo, que fica no meio do... se você pensa em termos... o Urumqi fica a mais de 4.000 quilômetros de Pequim. É literalmente no meio da Ásia Central, rodeada de desertos. Aí você chega lá e vê aquelas torres absurdas, tem high-speed rail, tem um monte de startups de IT, ou seja, é um foco de IT. Tem os pipelines que chegam do Turkmenistão, da Rússia, etc. Ou seja, é um negócio absolutamente extraordinário, no meio do literalmente no meio. Eles montaram um polo de desenvolvimento no meio do deserto. Talvez o único estado do mundo capaz de fazer um negócio com essa profundidade, com essa amplitude, nessa dimensão, né? Então, é isso que nos falta, ver como esse processo de desenvolvimento está acontecendo no faroeste chinês, porque aí a gente vai poder ver ao vivo a conexão do faroeste chinês com a Ásia Central, e daí para as rotas da seda até o oeste da Ásia, se isso está mesmo funcionando ou se vai demorar 2, 3, 4 décadas. É o que está faltando para a gente agora, a observação em loco desse processo. Então, Pepe, eu queria muito que você esperasse passar... eu sei que para você é mais fácil que para mim. Passar esse processo de pandemia, e eu quero ir com a minha família para a China também, a gente poder fazer até esse tipo de investigação juntos. Mas seria o maior prazer, nossa. Sabe, eu acho que, aliás, primeiro, meu sonho é te encontrar num beco em Hong Kong e tal, Não, eu vou te mostrar a minha cidade, eu vou fazer Chungking Express com você. Tá, a gente vai se encontrar no beco lá de Hong Kong.
Eu, antes de voltar para a brincadeira aqui, que eu acho que é fundamental a gente colocar um pouco de ironia. Vamos colocar um swing na nossa conversa. Eu queria só colocar alguns dados sobre essa questão que você está preocupado sobre essa questão do meio oeste chinês. Sim. Quando eu fui para a China em 2004 a primeira vez, eu fiz um trajeto em Pequim e em Xangai de pegar o metrô e ir até a última estação. Sim. Né? Então, o que acontece? Eu ia até a última estação, só que já na quinta e penúltima estação, era só a estação, não tinha mais nada ao redor. Sim. Era só a estação de trem. Isso significa o seguinte, que é um típico, a gente pensa, buscar em termos teóricos, porque os chineses, igual os soviéticos, levavam a infraestrutura primeiro para depois levar as indústrias, as residências, porque se faz o contrário, gera renda da terra, então acaba que expulsando pessoas. O que está acontecendo, eu acho, que no oeste da China, aliás, voltei depois a Pequim e Xangai, e se confirma que nessas estações de metrô que eu via antes, que não tinha nada ao redor, passou a ter residência, indústria, serviço... E agora você chega lá, tem um monte de torres, exatamente. Exatamente. Mas o metrô chegou primeiro, né? Ou seja, isso é uma forma de planificar a ocupação territorial. Eu acredito que numa escala gigantesca, o que acontece hoje no oeste chinês, no centro-oeste chinês, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Ou seja, você vai montar infraestrutura, vai montar estrada, vai montar ferrovia, você vai montar conjuntos residenciais fantasmas para alojar as indústrias que estão no litoral, com altos custos de produção, que vão acabar indo para o oeste, onde os custos de produção são muito menores. E como já existem trens de alta velocidade para ligar Qinghai, por exemplo, que é uma cidade no pé do Himalaia, até Xangai, ou seja, uma viagem que passa a ser muito rápida, o custo de transporte passa a ser muito, muito menor. Então, eles vão criando condições, a partir de levar as infraestruturas primeiro, para poder levar as indústrias. O caso do Xinjiang, Pepe, uma coisa que eu queria... eu sonho fazer essa viagem contigo, inclusive, evidente que a minha companheira junto e tal, mas com você, para a gente poder devagar. Eles conseguiram construir o maior polo petroquímico da Ásia Central no Xinjiang. Isso. E é evidente que existe uma vantagem ali, que é demográfica, que é uma região muito pouco povoada. Sim. Então, a geração de pleno emprego, por exemplo, para as pessoas do Xinjiang, vai ser, entre aspas, muito fácil, porque uma série de serviços vão girar em torno dessas cadeias produtivas que estão hoje no Xinjiang, que é esse polo petroquímico absurdo, vamos dizer assim. Isso vai gerar uma série de serviços que eu preciso ver em loco isso daí. E hoje, por exemplo, na semana passada eu assisti um documentário sobre o novo Xinjiang, ou seja, as pessoas saem dos campos de reeducação e vão procurar emprego. Emprego, exatamente. Não, e abrem negócios, né? E quando vai ver os negócios que eles abrem, isso a CGTN que fez isso, são negócios ligados direto e indiretamente aos polos petroquímicos que estão situados ali. Ou seja, eu acho que existe uma solução regional planificada de alto nível ocorrendo na China hoje, né? Agora, nós precisamos ver isso pessoalmente, eu e você. Pois e é isso. Esse é o nosso problema para justamente contrabalançar essa narrativa completamente estúpida, pré-fabricada, especialmente pelos americanos e em alguns europeus, de que o Xinjiang não passa de um gigantesco campo de concentração onde toda a população uigur está lá dentro. Que é o negócio mais completamente estúpido possível. Isso já foi destruído em detalhes, documentado. Uma das melhores fontes que vocês podem achar na internet é um coletivo, chama Qiao Collective. Qiao Collective. Qiao vem de Huqiao, que é a diáspora chinesa. É um grupo da diáspora chinesa que tem um website excelente, muito bem desenhado, etc., e que tem dossiês de fundo, e o melhor dossiê que vocês podem achar em inglês na internet sobre o Xinjiang foi feito pelo Qiao Collective. De uma certa maneira, eles estão reproduzindo no Xinjiang o que eles fizeram no Tibete. Claro, é muito mais complexo, porque o Tibete é ainda mais esparso, porque é um platô de 4.000 metros de altura,
com apenas uma capital significativa, Lhasa, onde está tudo concentrado, e o resto são nômades dos platôs. Né? Os caras ainda vêm a cavalo dos platôs para comerciar no mercado tibetano de Lhasa. Eles ficam uma semana, aí eles sobem no cavalo e voltam para o platô. Ou seja, como eles viviam milenarmente, né? Desde a época em que o Tibete era um grande império, no século VII,